Hoje nós vamos falar sobre a nossa gana por grana. A nossa gana por grana. Ou seja, vamos pensar sobre a questão financeira, a questão que envolve o dinheiro. Mas vamos procurar fazer isso olhando o tema de uma forma mais profunda e ver como que isto está presente ao nosso redor, como que as finanças, não são necessariamente, seria um erro dizer que são uma coisa negativa, mas como nós podemos ver isso de uma forma positiva, acima de tudo, como que podemos até mesmo apreciar melhor a Deus e nos aproximarmos dele através da maneira com que nós pensamos sobre dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, de 8 a 16, nos diz: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém de posição superior e sobre os dois a outros em posição mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo modo, o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Veja só, o texto de Eclesiastes, ele sempre nos coloca numa posição de desconforto. E alguém pensa, olha, mas a Bíblia, eu entendo que o objetivo dela é nos trazer paz, é nos trazer alegria. Sim, o objetivo de Deus nas Escrituras é trazer para você e para mim paz e alegria duradoura. Mas para nos levar a esse caminho de esperança, de alegria, de plena comunhão com Deus, um local e uma posição na qual nós vamos experimentar verdadeira riqueza, é necessário passarmos pelo caminho do desconforto. E vamos lembrar que o pregador, o nosso pensador aqui em Eclesiastes, e cremos que é Salomão, porque ele mesmo se identifica como o filho de Davi, que vive em Jerusalém, vamos entender que ele está descrevendo a situação do homem que vive debaixo do sol. Ou seja, aqueles que vivem a sua vida como se Deus não existisse. E é nessa perspectiva que ele faz essa descrição. A descrição dele é baseada naquilo que ele vê, naquilo que ele percebe. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho no nosso relacionamento com o dinheiro. E o nosso relacionamento com o dinheiro é uma coisa forte. Pare e pensa, quantas vezes por dia você pensa em dinheiro? Você pensa naquilo que você tem, você pensa naquilo que você não tem. Quantas vezes na sua cabeça você faz contas envolvendo as suas finanças? Quantos são aqueles momentos onde você se vê ansioso, inquieto, porque está pensando no mês seguinte, no ano seguinte, 10 anos a partir de agora, e você pensa em tudo isso a partir de dinheiro, e isso te incomoda. Quantas vezes você pega o seu telefone celular, clica lá no aplicativo ou no app lá do seu banco,
para conferir as suas coisas. A presença do dinheiro, a gana por grana, né? A preocupação com o dinheiro, ela é muito maior do que nós pensamos. Muitas vezes nós construímos a nossa identidade baseada no dinheiro que temos ou no dinheiro que não temos. Eu sei, você pode falar, não, olha, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu tenho no meu coração a Bíblia, eu sirvo ao Senhor. Que bênção, é assim que nós devemos fazer. Mas vamos reconhecer que em meio a essa nossa caminhada com o Senhor, mesmo tendo isso tanto na nossa mente, no nosso coração, nós percebemos que muitas vezes nós nos comportamos simplesmente como aqueles que vivem debaixo do sol. Construímos a nossa identidade e se a pessoa tem muito, ele se acha melhor, ele se acha mais tranquilo, ele se acha até mais confiante de chegar nos lugares, fazer as coisas, iniciar relacionamentos. Mas se você tem pouco, você se sente, ou se tem alguma coisa lá com as contas do mês, você se sente retraído e você acha que você não é digno o suficiente, etc. Falar sobre dinheiro não é fácil. O que faz esse incômodo é que muitas vezes o tema ele é usado em outros contextos para manipular. Mas não é o nosso caso. Mas temos que reconhecer, falar de dinheiro é um tabu. É mais fácil falar da vida sexual do que falar de dinheiro. E se você está pensando se essa afirmação é verdade, eu sugiro a você, chegue para o seu amigo, uma pessoa que você conheça, e pergunte para ela, quanto é que você ganha por mês? Ou, quanto é que você tem no banco? Quanto dinheiro você tem? Você vai perceber que essa é uma pergunta que não se faz, até mesmo para membros da família, irmãos, irmãs, porque é algo que nos incomoda. Mas Jesus, ele falava sobre dinheiro de uma forma aberta. Este é um dos temas que Jesus ele fala frequentemente. É um tópico que ele aborda muito mais vezes do que nós suporíamos. Um certo momento ele choca os seus discípulos quando ele diz, olha, e isso está lá em Mateus capítulo 19, 24. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Foi uma afirmação chocante, os discípulos falaram, se é assim, quem pode entrar no reino dos céus? E Jesus falou, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. E o que Jesus ele está falando aqui é algo muito sério em relação ao dinheiro. O que ele está afirmando é que amar e servir o dinheiro tem o poder de nos afastar de Deus. Colocar o dinheiro como prioridade na nossa vida tem o efeito de afastarmos Deus do centro da nossa vida. Então, o dinheiro, ele tem o poder de nos afastar de Deus. E nós temos, por exemplo, 1 Timóteo 6,10, que diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Com muitos sofrimentos. Ou seja, aqui Timóteo ele está falando, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz algo mais, todos aqueles que querem ficar ricos, ou seja, quem faz do ser rico o seu alvo de vida, vai se atormentar, vai se flagelar, vai sofrer, vai ser atormentado com muitos sofrimentos. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa com as crianças lá do quinto grade, né? As crianças pequenas.
e perguntaram: o que você vai querer ser quando crescer? E foi interessante porque ao invés das crianças falarem: eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser jogador de basquete, eu quero trabalhar fazendo videogames. Não. A maioria das crianças responderam: eu quero ser rico. E a gente fica pensando, onde as crianças têm aprendido isso? Obviamente, têm aprendido de nós, os adultos. Têm aprendido por observar a maneira com que seus pais, a maneira como a sociedade lida com esse tema. E chega a esse ponto. Mas a Bíblia diz: quem quer ser rico, quem faz disso o alvo da sua vida, vai se atormentar com muitos sofrimentos. Mas seria um erro muito grande, falar que tudo sobre dinheiro é negativo. Não é. E a nossa pergunta, olhando aqui para Eclesiastes, é saber como é que nós podemos ter uma perspectiva correta do dinheiro. Como eu posso também proteger o meu coração para que ele não seja dominado por essa coisa, por esse poder. Como proteger a minha vida dessa influência negativa. E por outro lado, como eu posso usufruir os recursos que Deus me dá de uma forma que glorifique o seu nome e de uma forma que seja bênção na minha vida e dos outros. Primeiramente, o dinheiro, ele faz essas promessas para nós. Quando você pensa em dinheiro, você pensa: não, o dinheiro é aquela chave mágica que eu vou ter, que vai abrir as portas. É a pedra de toque que vai abrir oportunidades, que vai fazer com que a minha vida seja algo especial. Mas olha só, aqui quem está escrevendo isso é Salomão. E cá entre nós, Salomão era um homem muito rico. Salomão, ele herdou o reino de Israel das mãos de Davi. Até aquele momento, Davi foi o grande rei, aquele que expandiu, que fortificou o reino. Ele herdou não um reino falido, quebrado, não. Ele herdou um reino no seu auge. E com a sabedoria que Deus lhe deu, ele conduziu esse reino para ser um grande sucesso, com a bênção de Deus. Para que nós tenhamos uma ideia, a riqueza de Salomão hoje, se formos calcular, alguns estimam que a sua fortuna hoje seria na ordem de 2,6 trilhões de dólares. E a Bíblia, nós temos aqui, em Crônicas, do capítulo 9, 13 em diante, nós temos uma pequena descrição. A Bíblia gasta um capítulo falando da riqueza desse homem. Veja só, o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos. Uma tonelada de ouro, a preço de hoje, está em torno de 50 milhões de dólares. Anualmente, ele recebia 23 toneladas. Fora o que os mercadores e comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia, os governadores do país traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, usando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg cada um. E aí vai indo, vai descrevendo. Ele fez também um trono. E o seu trono era de quê? Era de ouro, tinha degraus, e os degraus para o seu trono era de ouro batido, estátuas de ouro. Diz o texto que até os talheres que ele usava era ouro. E diz lá que não era prata, porque naquela época a prata não tinha muito valor, mas era ouro, ouro. Era um homem muito rico. E a gente fica pensando, olha aqui, ele fez 200 escudos grandes de ouro. Ninguém usa um escudo de ouro numa guerra.
Pode ter certeza. Esses escudos, eles estavam lá guardados apenas para ocasiões especiais. E para quê? Simples. Para ostentação. Para mostrar a sua riqueza. É igual nós. Às vezes a gente sai pela rua e vê alguém dirigindo um carro bonito, esporte, bacana. Você vai ver o preço do carro. $500 mil, quase 1 milhão. Um carro andando na rua. E você fica pensando, o que esse carro tem de tão especial? E nós sabemos, é a vontade de mostrar aquilo que nós temos. Nós estamos aqui numa cidade onde temos o mar, né? Eu acho linda a vista do mar. E há uma área específica que nós passamos aqui, onde nós podemos ver as casas e os iates parados na casa. E uma coisa que me chama a atenção é que tem um iate lindo, enorme, maior do que a casa. Você não consegue ver a casa quando o iate está lá e você pensa, mas precisava ser algo tão grande. Mas olha só, é a mesma coisa. Salomão também tinha isso, de mostrar. É assim que muitas pessoas fazem. Por que elas gostam de mostrar o que têm? Elas gostam de mostrar o que têm porque têm. Mas mesmo Salomão, veja só, a fortuna de Salomão, $2,6 trilhões. Ele poderia ter na frente da casa dele não um iate, ele poderia ter o Titanic, o maior transatlântico que ele quisesse. Mas lá no capítulo 5, versículo 10, ele diz, isso também não faz sentido. Salomão vê que o dinheiro em si só não vai trazer salvação, não vai trazer satisfação, significado para a sua vida. E aqui no texto que nós lemos, ele vai mencionando isso. Ele diz primeiro, quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. As pessoas sofrem quando não tem dinheiro, quando está faltando. Isso a maioria da população do planeta sabe. Mas a pessoa sofre também quando ela tem muito. E é interessante que às vezes a pessoa ganha muito e depois ela tem que ganhar muito para manter aquilo que ela tem. Quando você aumenta os seus bens, aumentam também os que consomem. Por exemplo, aqui, quando você começa a ganhar demais, o valor do tax, do imposto também aumenta e você acaba ficando com menos. Tem tantas coisas aqui. E ele vai falando que realmente isso não tem sentido. Mas, verdade seja dita, a Bíblia não fala apenas coisas, digamos assim, negativas sobre o dinheiro. Seria uma distorção da verdade a gente dizer que dinheiro é uma coisa negativa. Não, a Bíblia fala muito e fala de uma forma positiva. Por exemplo, lembra do bom samaritano? Aquele homem que usou seu dinheiro para socorrer aquele homem que havia sido assaltado. O homem estava todo machucado, ele pegou, pôs no seu jumento, levou para a estalagem, pediu para alguém cuidar dele e falou, olha, aqui estão os recursos e se você gastar mais, quando eu voltar eu vou pagar. Que uso tão positivo do dinheiro. Você sabia que o ministério de Jesus foi sustentado em boa parte pelos recursos financeiros de mulheres ricas que caminhavam com ele junto dos discípulos? Sim, ou seja, mesmo Jesus, no seu dia a dia, precisava de dinheiro. Não era tudo simplesmente um milagre ou um passe de mágica, não. Precisava de dinheiro. Quando ele manda os discípulos preparar a Páscoa e várias outras situações, os discípulos vão e levam dinheiro, porque era necessário pagar as coisas. Sim, o dinheiro ele pode ser uma grande bênção. Pode ser uma grande bênção na vida. Através do dinheiro, Deus ele supre as nossas necessidades, certo? E nós vemos isso aqui na vida de Jesus. Devemos entender isso. Deus ele é generoso. O dinheiro, ele pode ser uma grande bênção, como nós acabamos de ler aqui no livro de Eclesiastes. O dinheiro ele pode, se nós não estamos vivendo
em comunhão com Deus. Se nós estamos simplesmente vivendo debaixo do sol, como aqueles que não têm esperança, certo? O dinheiro vai ser uma coisa frustrante, porque, como ele falou, nós nascemos nus, nós partimos da mesma forma, a gente não leva nada. Salomão diz aqui, você tem muito, depois um mau negócio que você faz, você perde tudo, e depois que perde tudo, não é tão fácil voltar ao que era. Mas, vamos pensar um pouquinho, o dinheiro ele pode ser uma bênção na nossa vida. Mas nós devemos entender aqui uma coisa fundamental, que são alguns equívocos sobre o dinheiro. Por exemplo, os judeus, eles acreditavam que dinheiro era uma prova de bênção. Então, se alguém que tem muito dinheiro, significa que ele está sendo muito abençoado por Deus. Por outro lado, se a pessoa é rica, é porque ela tem um bom caráter, ela fez algo de bom para Deus. Mas em lugar nenhum a Bíblia fala isso. Em lugar nenhum a Bíblia diz que dinheiro é sinônimo de bênção. E nem diz que a falta do dinheiro também o seja. Nós temos Jesus que disse, lá nas bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus ele não estava falando que a pobreza tem uma virtude de levar você a Deus, não. Uma pessoa pobre, ela pode sofrer e pecar tanto por causa do dinheiro quanto uma pessoa rica. Mas o que Jesus ele está falando é que a pessoa, quando ela se vê, muitas vezes, privada de recursos, ela tem ao mesmo tempo a abundância de ter a riqueza maior, que é Deus. Paulo, ele clama ao Senhor para que Deus tire dele o espinho na carne. Deus fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, aleluia, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E é nesse contexto que nós entendemos Jesus falando, bem-aventurados os pobres. Ou seja, a questão não é como os judeus imaginavam, que a presença do dinheiro é uma grande bênção. À luz da Bíblia, a conclusão é essa. A presença do dinheiro, ela pode ser uma bênção. E a ausência dele também pode ser uma grande bênção. Nós devemos compreender aqui que dinheiro não é uma coisa neutra. Isso é sério. Se nós queremos aprender a lidar com essa coisa chamada dinheiro de uma forma positiva, sem que ela nos afaste de Deus, mas que, pelo contrário, ela até nos ajude a usufruirmos melhor a vida que Deus nos dá, nós devemos entender que essa coisa chamada dinheiro não é uma coisa neutra. Mateus 6:24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que era o Deus da fortuna. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir e ser apaixonado pela fortuna. Você não pode ter sede de Deus ao mesmo tempo que você tem essa gana por grana. Jesus, ele diz, não podemos servir a dois senhores. O que a Bíblia nos ensina é que nós estamos num contexto onde enfrentamos uma luta espiritual. As Escrituras nos falam daqueles anjos que foram criados para a glória de Deus, mas se rebelaram contra Ele. E hoje o prazer deles é destruir, é se opor ao que Deus faz. São infinitamente menores em poder do que um dedo do Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus. Mas nós temos também não só essa força espiritual externa, mas interna. Nós temos a nossa natureza
corrompida. Nós temos dentro de nós essa luta entre a carne e o espírito. E é aí que o dinheiro, ele pode se tornar um ídolo. Ele pode se tornar um Deus. E não se engane, pensando, eu tenho tão pouco, isso aí, aliás, está até faltando, então isso aí não é meu problema. Sim, entenda que ter o dinheiro como o ídolo do seu coração, não tanto faz se você tem muito ou se você tem pouco. É algo da natureza, ou seja, é algo que está lá dentro, competindo conosco. E esse ídolo, ele se coloca para tentar oferecer tudo aquilo que nós só temos em Deus. Esse ídolo chamado dinheiro, ele diz, eu sou o seu Redentor, eu sou o seu Salvador. Se você me tem, você não vai ficar doente, você não vai ser desprezado, você vai ter uma vida feliz, você, a solução para tudo, diz o dinheiro, sou eu, a deusa Fortuna. Se nós temos o dinheiro como nosso ídolo, nós vamos ter essa competição. O dinheiro falando, você precisa de mim para ter uma noite de sono tranquila. Você precisa ter bastante de mim para você conseguir ser leve, etc, etc. Jesus disse, olha, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. O dinheiro é algo muito bom para ter na mão, mas é horrível tê-lo em nosso coração. Jesus Cristo, certa vez, ele vendo o jovem rico, diz o texto que ele o amou e o jovem chegou para ele e falou, olha, o que eu vou fazer para ser salvo? E Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? É claro, Jesus sabia tudo, Jesus era nesse diálogo com ele. E ele falou, não, eu já obedeci tudo, etc. Em outras palavras, eu estou pronto. E Jesus Cristo lhe disse, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O jovem saiu triste porque ele era muito rico. E há aqueles que pensam, mas Jesus foi muito duro com esse rapaz. Jesus poderia ter iniciado um processo, etc, etc. O coração de Jesus não estava no dinheiro. Jesus é Deus. Jesus é a verdadeira riqueza. Mas quando Jesus ele fala para aquele jovem, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus. Jesus ele não estava falando, olha, você tem que fazer uma grande obra, você tem que pegar seu dinheiro, você tem que fazer esse gesto de bondade com as pessoas, aí você vai ser merecedor do céu. Não é isso que Jesus está falando. Jesus estava vendo o problema no coração daquele jovem. Jesus estava vendo que naquele coração havia essa competição entre Deus e o dinheiro. E como aquele rapaz era apegado ao dinheiro, e Jesus sabia que ele podia ter muito mais dinheiro ainda, mas sem Deus ele continuaria oprimido, angustiado e infeliz. Então Jesus, quando ele diz, vende, se liberta disso, o que Jesus está querendo é afastar do coração, arrancar do coração daquele jovem aquilo que o estava impedindo de experimentar a riqueza maior. Quando eu olho para esse rapaz, me vem à mente, eu amo esse personagem, João Batista. Eu amo o exemplo de João Batista. Quando eu penso em João Batista vivendo no deserto, sem tomar banho todo dia, vestido de roupa de pelo de camelo, suado, cabelo grande, e comendo gafanhoto e mel, mas uma vida cheia de Deus, ao ponto de Jesus falar, olha, entre os nascidos de mulher não teve ninguém da estatura de João Batista. Poderíamos dizer, nem Salomão, com toda aquela riqueza, ele é para ser comparado com João Batista. A verdadeira riqueza é Deus, é buscar Deus sobre todas as coisas. Temos também uma outra história, quando Jesus ele vai à casa de Zaqueu. E isso é interessante. Jesus ele não vê dinheiro como uma coisa negativa. Ele fazia uso disso no seu ministério. Nós vemos Jesus com
jantando, almoçando e perto de pessoas muito ricas, usufruindo a riqueza deles. Nós vemos Jesus participando de festas de casamento assim magníficas. Mas Jesus, ele não se deslumbra com a riqueza. Jesus, ele está com seus olhos fixos no homem. E Zaqueu foi um desses casos. Zaqueu, ele não era simplesmente um coletor de impostos, que, por ser um coletor de impostos e, quem sabe, oprimir pessoas, fazer coisas não tão honestas assim, enriqueceu. Ele era o chefe de todos os coletores de impostos, um homem poderoso. E Jesus, ele disse, olha, Zaqueu, hoje eu quero jantar com você. Eu quero ir lá na sua casa, porque é assim. Jesus, ele está pronto para cear na sua casa. Seja você uma pessoa de muitos recursos ou não. Jesus, ele conhece e sabe que cada um de nós somos criaturas do Pai, somos criaturas de Deus. Foi ele como criador, né? João diz, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso criador. E ele olha para nós com compaixão, porque ele vê como que os homens sofrem servindo a esse Deus, dinheiro. Ele vê como que os homens sofrem por causa dessa coisa que não existe para ser o dominador dos homens, mas existe para ser servo, para ser utilizado. E Zaqueu, depois, lá no meio do jantar, ele levanta e fala, olha, eu tomei uma decisão, eu vou vender metade dos meus bens, eu vou dar para os pobres. E se eu enganei, se eu defraudei, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus, ele falou, ó, hoje entrou salvação nessa casa. Por que Jesus fala assim? Porque ele estava dando dinheiro, ó, agora ele está dando dinheiro, está fazendo boas obras, vai ser salvo? Não, engana-se quem pensa assim. Jesus, ele diz, hoje entrou salvação nessa casa, porque Jesus, ele vê que naquele momento, o Deus dinheiro foi arrancado do coração daquele homem e agora Deus estava reinando. Como destronar esse Deus chamado dinheiro? Como destituir esse Deus do nosso coração? Primeiramente, nós precisamos nos arrepender desse pecado. Porque é um pecado. É um pecado quando você tem dinheiro e usa esse dinheiro errado. Mas é pecado também quando você não tem o dinheiro e sofre por causa disso, achando que toda a solução dos seus problemas está nele. A solução está em Deus. Na sua bondade, Deus pode enviar o dinheiro que nós necessitamos ou outra coisa. Mas é um pecado nós ficarmos vivendo como aqueles que vivem a sua vida debaixo do sol, como se Deus não existisse. Nós temos que nos arrepender desse pecado e devemos nos voltar para Deus. É para Deus. É em Deus que nós vamos ter a nossa satisfação. É em Deus que nós vamos ter a alegria. Uma outra coisa que nós podemos fazer de prático, nós podemos humilhar um pouco esse Deus na nossa vida. Nós podemos humilhar esse Deus chamado dinheiro na nossa vida. E a forma mais eficaz de nós humilharmos esse Deus na nossa vida é dá-lo. E aqui eu não estou fazendo aquele discurso clássico sobre dinheiro, que no final, né, vamos então fazer uma arrecadação. Não é isso. E nem eu estou falando que dar esse dinheiro, é trazer à igreja ou coisa parecida. Não, eu estou falando de algo lá no nosso coração. Nós precisamos quebrar esse apego que nós temos. E esse Deus, e o mundo diz, não, você tem que segurar. Você tem que ter a mão fechada. Igual aquele que põe um sorrisal, né, um efervescente na mão, pula dentro do rio e quando sai ele está sequinho, porque a mão é firme. Não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos nos desapegar. E uma das coisas práticas, um dos exercícios doloridos de fazer, é o exercício da generosidade. Deus, ele está colocando, quem sabe, alguém ao seu lado que precisa dessa generosidade.
pode ser um amigo, pode ser alguém da família, alguém que está precisando, pode ser uma causa, pode ser uma instituição, pode ser, se você deseja também adorar a Deus com suas ofertas em termos da igreja, não há problema nisso, mas esse não é o ponto. Você, como eu falei, você pode escolher alguém da família, você pode escolher alguém para ajudar. O importante é você não ficar com isso apegado. E é interessante que Deus ele coloca diante de nós essas oportunidades. E eu não vou falar aqui que se você der, você vai ganhar. Mas uma coisa eu sei, quando nós nos desapegamos do dinheiro como Deus, quando Deus está no nosso centro, então eu creio que nós começamos a ficar no ponto de poder usufruir melhor essa bênção. E Deus então, certamente, irá nos abençoar. O texto de Salomão, então, ele nos faz pensar, como eu disse no início, nos faz pensar acerca da nossa gana por grana. E nos faz pensar primeiro, nós temos que pensar, esse é um problema sério. Nós falamos pouco, falar de dinheiro é um tabu, você nunca pergunta para alguém quanto dinheiro ela tem, quanto ela tem na poupança, essas coisas não se fala, é um tabu, mas nós precisamos conversar sobre isso, não de uma forma superficial, mas profunda, à luz das Escrituras. E é exatamente isso que o texto fez conosco hoje. Nos fez pensar sobre dinheiro, que em si mesmo não é uma coisa má. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque quem ama é aquele que faz do dinheiro o seu Deus. E o dinheiro tem que estar na mão, não no coração. O dinheiro deve ser usado para você usufruir a vida com quem você ama, para ajudar pessoas e ser canal de bênção para aqueles que Deus colocar diante de você. O dinheiro jamais deve ser colocado como seu redentor, achar que nele está a solução de tudo, mas você deve servir a Deus com alegria e usufruir de tudo aquilo que Deus te dá. Deus te dá a vida, Deus te dá o oxigênio, te dá o alimento e muitas vezes Ele te dá o recurso financeiro para você usufruir. Então, quando Deus nos dá um presente, é como o Pai. O Pai que nos dá um presente, seria um engano a gente pegar aquele presente e esquecer do Pai. Não, a gente pega o presente, a gente olha para o Pai e ama o Pai. Mas o Pai fica feliz quando você pega o seu presente e o usufrui. E se alegra com ele, porque foi isso que Deus teve no seu coração quanto nos deu. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse momento, agradecemos pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor acrescente o entendimento desse tema tão presente no nosso dia a dia, dá-nos uma visão correta. E eu peço, Pai, que o Senhor, pelo Teu poder, nos ajude, que o Senhor ajude a destronar esse ídolo dos nossos corações e que o Senhor mesmo nos abençoe e que o Senhor também nos supra em todas as nossas necessidades. Derrame, Senhor, sobre nós a Tua bênção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.